Fala massa, saudações alvinegras. Hoje tem Galo e Bucaramanga pela Sul-Americana, jogo de volta. Os bastidores no Galo estão bem agitados e o que nós queremos saber aí como vai ficar o time do Galo em campo. Tem racha de elenco? A gente vai conferir aqui na opinião dos comentaristas o que está acontecendo com o nosso Galão dentro de campo e também fora de campo, as últimas notícias do Galo, prováveis escalações nesse corte aqui com o F360 da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos aqui, link ao canal oficial na descrição do vídeo. Mas agora, sem enrolação, bora dar uma olhada aqui nas últimas notícias do nosso Galão e já deixa aqui abaixo nos comentários o seu palpite para a partida de hoje. Bora! Vamos falar do Atlético Mineiro, Natália Andrade, é isso? Já está com a gente? Muito bom dia, Natália, para falar de Atlético Mineiro e Atlético Bucaramanga. Dessa vez eu acertei. Eu gosto de primeira, velho. Você decorou. Tudo bem, Natália? Bom dia, Abel, tudo jóia? Bucaramanga, falou certinho. Pois é, hoje o Galo enfrenta o Atlético Bucaramanga lá na Arena MRV às 9h30 da noite, no centro de toda essa confusão que foi a Semana do Galo. Teve o Rony pedindo para sair por atrasos salariais, voltando atrás. Teve os atletas também notificando o Galo extrajudicialmente, o que prejudicou bastante a Semana do Galo. Foi uma semana bastante conturbada. Ontem teve um treino na Arena MRV, a torcida se manifestou contra a SAF do Galo, cobrou as promessas que foram feitas de um Hulk por ano, de um time competitivo, um time que lute por títulos em todas as competições. A gente vê que não é isso que está acontecendo com o Galo neste ano, né? E toda essa confusão, ela deu uma arrefecida nos ânimos da torcida também. Para o jogo de hoje, foram vendidos 15 mil ingressos, um público bem abaixo do que o Galo está acostumado a ver na arena, principalmente nesse jogo, que é um jogo decisivo. O Galo tem a vantagem, pode empatar, que passa, mas precisa da sua torcida, né? E ainda tem a questão de não saber como a torcida vai lidar em campo com toda essa situação. A gente vê uma parte da torcida dando razão aos jogadores, falando que eles têm sim que cobrar o salário, porque o trabalhador que trabalha merece sim receber seu salário, independente do valor deste salário. E uma outra parte da torcida falando que não, que o que eles fizeram foi errado, que jogaram o nome do Atlético na lama e que os jogadores vão ser vaiados. E o Cuca não tem nem muitas opções, porque parte dos jogadores que assumiram, que entraram com notificações extrajudiciais, e o próprio Rony já fizeram alguns jogos na reserva. Mas, por exemplo, o Scarpa, ele é o camisa 10 do Galo, e o meio-campo é o setor que o Galo mais vem tendo dificuldades. Teve a saída do Rubens agora, o Cuca não tem muita opção por ali. A ver como a torcida vai lidar com isso. Abel? Obrigado, Natália Andrade, ao vivo de BH, trazendo informações do Galo. Sobre o que a Natália trazia em relação a torcedores, alguns elogiando, outros criticando a postura dos jogadores. Os torcedores que disseram, jogadores jogando o nome do clube na lama, eu discordo. Quem joga o nome do clube na lama são os dirigentes que não pagam. Perfeito. E que são milionários, bilionários, inclusive, esses donos do Atlético, da SAF, e não pagam. Eles é que estão jogando o nome do clube na lama. Não o trabalhador, o jogador que não recebe e vai reivindicar e faz um protesto, coloca o bolso para fora no treino. Quem está jogando na lama são eles. E também, para mim, não tem nada a ver o argumento, mas eles têm um salário milionário, um mês sem receber, não interessa. Eles têm esse salário porque o futebol gera todo esse dinheiro e eles fizeram por onde, chegaram lá, foi combinado, é merecido, está assinado, tem que pagar. Não interessa se é muito ou pouco, minha opinião. O Rony, a gente comentava até isso ontem, né, fora do ar, né, Abel? Para sair do Palmeiras, ele teve negociações com o Santos, não fechou, com o Fluminense também não fechou, oferecendo salários bons, aquele ganhava muito bem no Palmeiras, acabou fechando com o Atlético, que ofereceu a ele um salário maior do que os outros. E aí ele não recebe? E aí não paga. Não tem como. A gente Então, pode falar quer sair. do Galo em campo, tudo bem, porque, desculpa, o Você acha Galo que os jogadores jogam o nome do time na lama quando protestam? Imagina, o que é isso? A gente conversou um pouco sobre isso ontem aqui, abordando essa crise que o Galo passa. Cara, você tem aí os 4 R's, né? São todos milionários, banqueiros, donos de construtora. E aí o culpado é o jogador que faz um protesto silencioso, vamos dizer, não é nada... Também não foi nada de tão espetacular assim para
torcedores falarem que eles estão colocando E teve muita o fofoca nome do errada em Galo cima do na que lama. tava Exato. acontecendo. Muita coisa Divulgaram errada um monte de saiu. coisa errada. Agora, falando de bola, né? Que é o que a gente sabe fazer. Então, peraí. Vamos colocar o provável Galo, aí você fala. Pode ser? Agora, Pode ser, Johnny? Vambora. Coloca aí na tela, por favor. Tá aí, já está Tá na provável pedra. Atlético Mineiro para enfrentar o Bucaramanga com o Everson, Natanael, Lianco, Júnior Alonso e Caio Paulista. Gabriel Menino, Scarpa, Igor Gomes, Rony, Hulk e Dudu. Que fase o Hulk, hein? Tá metendo cobrança de falta espetacular. Luciano Ponzi, 35 anos, é um atacante experiente e alguém para o Galo ficar de olho. Com 25 jogos, 22 como titular e 12 gols, amigo Johnny. Luciano Ponzi. Quando a gente analisa o Atlético que vai a campo agora no jogo de volta, é basicamente o mesmo time que enfrentou o Bucaramanga lá. Tem o desfalque do Arana, que acabou sofrendo uma lesão, então eles vão de Caio Paulista. Agora é o seguinte, mais uma vez, eu vou até ser repetitivo porque eu falei isso semana passada. Quando você vê o ataque com Scarpa, Rony, Dudu e Hulk, você fala, caraca, que timaço. E o Galo tem sido o oposto. Tem jogadores que estão devendo e muito. O Scarpa é um bom exemplo, né? O Scarpa, falando de futebol aqui, o Scarpa não está rendendo no Galo, faz tempo, né? Ele alterna bons momentos ali, ele dá uma oscilada, no Galo ele não se encontrou ainda. Ele parece descontente de estar ali, assim, sabe? Eu não sinto o Scarpa com intensidade. O Como começo dele no Galo foi bom, lembra? Foi bom, os 3, 4 primeiros jogos ele desponta, né? E agora você analisa com o Hulk, com o Dudu, dividir um pouco mais esse protagonismo que tá só em cima do Hulk, cara. A gente falou tanto Nos hoje de últimos anos a gente dependência, falou pô. tanto sobre a Hulk dependência, né? Exato. Quando a gente fala dessa dependência de jogadores, tem os dois lados. Por exemplo, quando o Messi jogava no Barcelona, ou na seleção argentina. E eu sempre brinco, falo, nossa, que ótimo você depender do Messi. Você ter maravilhoso. dependência do Messi. Que ótimo você ter Hulk dependência. Mas às vezes tem um lado ruim. Quando só o cara cai tudo nas costas dele, se ele não fizer, não acontece nada, ou acontece muito pouco, aí a dependência é negativa. Outras vezes é positiva. Exato. E a questão para mim do Atlético, mais do que as peças individualmente falando, o grande problema hoje no campo é meio de campo. É meio de campo, assim. Porque você fala de um time que perdeu batalha, que era uma peça importante. Você tem ali o Alan Franco, que hoje inclusive está suspenso. Foi expulso, né? Foi expulso na ida. Você tem a situação do Fausto Vera, que não... Que vamos combinar também não empolga. Apesar de não mais era um nome ali. E a saída do Rubens. Isso é extremamente determinante. Um cara que se estabeleceu muito bem naquela função, além da versatilidade, que o Rubens faz todas as posições possíveis e vinha jogando muito bem no Atlético Era o jogador Mineiro. com mais minutos no Atlético no Campeonato Brasileiro. Acho que isso diz tudo. E o que ele vinha entregando naquele setor. Inclusive, na ida, você via no primeiro tempo, onde o Atlético deu sorte, porque não fosse o Everson, não só sorte, mas teve o talento do seu goleiro, poderia estar numa situação bem mais adversa. O time era muito espaçado. Muito espaçado. Às vezes, quando ia fazer um primeiro combate ali, ficava afastado a primeira linha dos defensores e do ataque, com a bola a mesma coisa. E passa muito por conta dessas ausências de peças que o time precisa contratar no meio de campo. E não diria só um jogador, um substituto ali para o Rubens. Acho que precisa de mais contratações. Só que aí você passa do lado da administração complicada. E quando pergunta, isso pode refletir no campo? Já está refletindo. O buraco que tem hoje no meio de campo em questão de peças no elenco é um ponto causado muito por conta dessa questão administrativa. E todo episódio escancarado que aconteceu nos últimos dias, toda essa repercussão, jogador sendo cobrado quando ele está só reivindicando o direito dele, que para mim, eu tô com vocês, é um absurdo, assim, se questionar um jogador que tá... Posso te fazer uma pergunta, Dom, que também pensando na criatividade e no meio campo, esperava-se mais do retorno do Bernard também, né? Sim. Não, porque é um baita nome. Sim. O cara que tem história no clube, campeão, e não deu certo. Não, concordo. Acho que tem outros pontos. Eu digo que a principal carência ali acho que é volante. Ali você precisa muito... Sim, é questão quantitativa. Até. Quantitativa. Exato. Você tem o Igor Gomes, que é... Tanto que o Ivan Roman, que chega como zagueiro, está improvisado ali. O Rômulo foi colocado ali também. Então, mas tem outros pontos. Acho que você tem um bom ponto. Mas você vê todo o impacto que tem na ausência desses jogadores, por causa da questão financeira, e tudo que aconteceu, quanto que não mexe com os jogadores, ainda com mensagem republicada em rede social e tudo mais.
às vezes o time consegue blindar. A gente falou muito do Corinthians, né? Conseguiu blindar as questões administrativas no ano passado, sobretudo. Do Atlético foi tudo imediato, a coisa estourou agora e com vindo à tona toda a repercussão. O Atlético ainda é favorito a classificar, mas eu acredito nisso. Mas todos esses episódios dos últimos dias traz um ponto de incerteza que não se tinha depois do jogo da ida. Porque tudo isso, para mim, acaba impactando. Ainda acho que o Atlético vai classificar, mas isso traz um aspecto, sem dúvida nenhuma, que não contribui em nada para o jogo da volta. Eugênio Leal, Capitão América. Hoje tem que classificar. Se não classificar, é vexame, hein, cara? Será que os jogadores vão andar em campo de novo, igual fizeram com o Palmeiras? Não é possível, não acredito nisso, velho. O Atlético Bucaramanga tem isso aí para assustar o torcedor do Galo que venceu lá? Quem viu o jogo de lá sabe que o Atlético Bucaramanga jogou melhor do que o Mineiro. Sambuesa jogou bem, não? O camisa 10? Sambuesa, o Fábio Rio, que é o ponta direita, né? O próprio Leonardo Ponce, que foi citado ali. É claro que estavam jogando em casa, no ambiente dele, no gramado que ele está acostumado. Aqui é outra história. Acho que a grande esperança do Bucaramanga reside nessa crise do Atlético. Sim. Como o Atlético vai jogar. O Atlético a gente sabe, o Johnny acabou de falar aqui, tem um time que a gente vê a escalação e imagina que, é um timaço aí que não está conseguindo jogar. E temos certeza que essa crise que explodiu essa semana está por trás de uma queda de rendimento, de um não rendimento, de tudo que o Atlético, por exemplo, contra o Palmeiras não jogou. Que viu o Palmeiras jogar a maior parte do tempo e se fiou ali nas cobranças de falta do Hulk para tentar equilibrar o jogo. Então, a curiosidade para o jogo de hoje é saber como o Atlético vai jogar. Qual vai ser a postura do time em campo, a atitude do time em campo, como é que essas questões que nós falamos aqui ontem não se relacionam apenas entre jogadores e diretoria, mas também entre os próprios jogadores. Sim. Porque ficaram expostas rachaduras internas. Rachaduras, o elenco está rachado. Entre os jogadores, alguns que eram contra o movimento, outros defendendo o movimento. Então, a gente precisa ver qual é a consequência disso dentro de campo contra um adversário que, para ele, está tudo muito bom. Se cair agora, já fez um ano maravilhoso, um ano histórico. O Bucaramanga nunca tinha jogado Libertadores, jogou Libertadores, pegou aí ainda no terceiro lugar, teve essa fase extra de sul-americano. Então, para eles, o que vier, veio. Eles estão muito à vontade, enquanto o Atlético está muito pressionado, tem a obrigação de ganhar o jogo, ou pelo menos conseguir um empate que já lhe dá a classificação. Eu acho que esse é o grande risco. Abel, se você me permite, a gente está perto de terminar o programa. Sim. Mandar um beijo para Bibi Molina, grande Bibi, sempre ligada na gente. É difícil demais, né? Essa situação que o Galo vem vivendo aí dá uma desanimada na gente, né? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos em busca da vitória. O que interessa aí é a classificação. Hoje eu não quero nem jogar bem, eu quero classificar, né? Então, temos aí a provável escalação com Dudu, Hulk e Rony no ataque. Segura, hein, Rony? Joga bem, porque senão as vaias vão vir pesadas, hein? Igor Gomes, Scarpa fazendo ali o meia criação ali. Temos o Gabriel Menino. Caio Paulista na lateral esquerda. Talvez, quem sabe o Júnior Alonso, mas eu acho que deve ser o Caio Paulista mesmo, até porque o Galo tem uma vantagem e tem que testar o Caio Paulista mais, apesar de que até aqui não mostrou um futebol que dá para confiar no jogador. A dupla de zaga, Lianque e Alonso, e o Everson no gol e na lateral esquerda ali, o Natanael. É isso aí, massa atleticana. Eu vou ficando por aqui e, se Deus quiser, tô voltando após o jogo aí. 2-0 para o Galo, hoje é o meu palpite. Também deixa o seu palpite aqui abaixo nos comentários, fechado? É isso aí, o Galão que vai em busca dessa vitória para espantar um pouco desses bastidores aí, bem polêmicos, né? Infelizmente, essa questão de salário, atraso de salário, imagens, fundo de garantia, enfim. Mas parece que o Galo tá botando a casa em ordem aí. Nessa reunião que foi feita ontem, foi combinado que até na final da semana que vem as pendências com os jogadores aí serão todas resolvidas, né? Assim esperamos. E que os jogadores também, vamos jogar bola, hein? Porque tá devendo, hein? É isso aí, massa. Eu vou ficando por aqui. Dale, Galo!